Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos ver aí como criar aí o formulário de cadastro de posts e também de categorias. Não vai ter nenhuma novidade aí em relação ao que vamos fazer. A gente já viu como criar formulários, como criar as rotas, como recuperar os dados ali do formulário. É basicamente a mesma coisa. Então espero até que você faça sozinho. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu vou abrir primeiro aqui o nosso rotas. Vou criar aqui uma rota simples router. Só que essa rota, ao invés de utilizar somente o método get e post, eu vou utilizar o método match e juntar o método get e o método post em um só. Pois eu vou utilizar o mesmo formulário para ser carregado e também para enviar aí os posts, ou seja, através do get e através do post. Então, eu utilizo aqui o match. Então, ele pede um array com os métodos. Então, aqui um array, vou colocar entre aspas simples mesmo, aqui ó, get, e aqui separando por vírgula o método post. Em segundo, a URL. Então, aqui na URL admin. E entre aspas simples aqui, eu vou colocar categorias barra cadastrar. E no callback aqui, eu vou utilizar então o mesmo controlador. Então, admin categorias, arroba para identificar aí o método. Então, o método cadastrar. Criei então a minha rota utilizando aí os dois métodos, tanto get quanto post. Então, vou salvar aqui. Agora eu vou criar aqui no listar categorias um link para levar, obviamente, a gente aí a abrir o formulário. Então, eu vou criar ele aqui dentro do card aqui, no topo. Então, vou criar aqui um link. Então, aqui, vou até copiar a rota aqui de URL mais rápido, mais simples. Então, aqui, dashboard, categorias, barra cadastrar. E aqui o título vou colocar cadastrar. Até já colocar uma classe aqui do Bootstrap. Então, btn Primary, por enquanto. Então, criei aqui um link com estilo de botão aí. Então, vou salvar aqui. Volto lá no nosso projeto. E aqui em categorias, então tenho aqui o botão cadastrar. Esse botão ele vai me levar então para a rota categorias cadastrar. Então, agora basta eu criar o método. Então, vou lá, vou abrir então nosso admin categorias. E aqui, vou simplesmente copiar e colar aqui embaixo. Ou seja, eu estou duplicando aí o método. Então, aqui, cadastrar. Eu vou criar um formulário tanto para editar quanto para cadastrar. Mas depois, se você quiser, obviamente, você pode criar aí um formulário separado para cadastrar e outro para editar. Você vai ver isso melhor depois. Então, aqui, vou dar o nome de formulário. Não vai receber aqui nenhum dado no array. Simplesmente vai ter aí o nosso formulário. Então, salvando aqui, volto aqui no nosso projeto. Então, obviamente que ele não encontrou o template. Vou criar então essa view aí. Então, aqui, dentro da pasta categoria, eu vou pegar o meu listar, vou copiar ele e vou simplesmente colar novamente e vou renomear para formulário. Então, aqui, formulário, refactor. Vou abrir aqui o meu formulário. Como eu só copiei e colei, ele não atualizou automaticamente ali, tá? Por isso que ele não tirou o erro ali. Então, aqui, eu vou colocar aqui o formulário dentro do card aqui, ó. Não vai ter, obviamente, esse botão. Deixa eu apagar, então, esse card aqui, essa parte de cima. E dentro do card aqui, deixa eu apagar toda essa tabela. Apaguei a tabela. Então, simplesmente tem o card aqui e o cardboard. Beleza. Então, aqui, form. Vou salvar. Então, tenho já a minha rota para o formulário. E aí, basta eu criar aqui o formulário e colocar, obviamente, o formulário dentro. Então, a gente já viu também o form, para a gente criar, então, o formulário. Então, aqui vou dar um Enter. Form, Action. No Action aqui eu vou colocar a URL, que eu vou chegar lá esse formulário. Então, aqui eu vou colocar a URL no Action. Então, aqui vai ser admin categorias barra cadastrar. Vou definir o método, então, aqui, ó, método post. A gente viu que se a gente não define o método padrão é o get. Então, tenho aqui o meu formulário criado, já apontando aqui para cadastrar. Vou aqui, então, rapidamente no Bootstrap, pegar o formulário pronto, obviamente.
ganhar tempo, caso você esteja utilizando ele. Então aqui, copiar, volto lá no nosso projeto e jogo aqui dentro. Então aqui eu já tenho dois campos, Alt Shift F aqui para indentar. Aqui eu vou dar o nome de título. O ID aqui eu vou colocar título, apenas se você quiser utilizar, né, título junto com o for aqui, ó. Quando ele clicar no lábio, ele já vai direto para o campo. Este placeholder aqui não vou manter, que é aquele que fica dentro do campo formulário. Eu vou tirar, vou deixar em branco. Se você quiser, você mantém. O tipo aqui vai ser texto. E o name, para identificar o formulário, aí vai ser também título. Gosto de pegar aqui o ID e colocar aqui do lado do título e a classe por último. Então, tenho o meu primeiro campo aí criado. O segundo aqui, o texto área. Então, aqui vai ser texto. O ID aqui vai ser texto. Aqui eu vou colocar texto também. Mesma coisa que eu fiz ali em cima. Vou recortar aqui, ó. Vou colocar aqui, depois do texto área aqui, eu vou colocar o name para identificar, então, este campo, que eu vou dar o nome aqui de texto. Em seguida, cola aí o ID. Então, eu gosto de usar dessa forma aqui. Então, vou salvar aqui. Vamos ver lá nosso formulário. Então, lá no nosso projeto. Então, tem os dois campos aqui. Vou também criar aqui um select. Para a gente colocar ali o status. Então, select, simplesmente vou pegar aqui, ó, copiar aqui abaixo. Volto já para o nosso projeto. Vou colocar ali, então, abaixo do campo de texto. Então, vou colar aqui. Deixa eu aumentar a tela aqui. Então, aqui no select, eu vou apagar esse área aqui, ó. Não vou dar acessibilidade nele. Então, aqui eu vou colocar aqui o name de status. Vou apagar esse primeiro aqui, ó, que está selected. Vou apagar aqui, vou deixar apenas duas opções. Então, com o valor 1 vai ser aqui, ó, ativo, e com o valor 0, inativo ou desativado, como você quiser. Posso até jogar esse select aqui dentro de uma div class com MB3 também. Então, aqui eu jogo o meu select. Vamos lá ver como está ficando. Vou salvar aqui, volto lá. Então, eu tenho aqui status ativo e inativo. E aí, basta colocar aqui o botão. Então, vamos lá. Aqui abaixo do select. Venho aqui. Então, aqui, input, type, submit. Posso colocar aqui uma classe, btn primário também. E fecho aqui o botão. Salvo. E está aqui o botão enviar. Você pode colocar um value nele, se você quiser, obviamente. Então, aqui, ó, value, por exemplo, cadastrar. Então, ele muda ali o valor ali. Então, tem o meu formulário. Então, se eu clicar nele, perceba que ele enviou o formulário. Tanto é que se eu atualizar aqui a página, ele pede aqui, ó, a confirmação de reenvio de dados. Então, é isso. Então, deixa eu vir aqui, colocar qualquer coisa no título aqui, no texto, teste, colocar o status ativo mesmo e vou clicar aqui em cadastrar. Beleza, ele enviou o formulário. E para a gente debugar e ter certeza que esses dados estão chegando, a gente só precisa recuperar esses dados. Então, voltando aqui no nosso admin categorias, basta você vir aqui, como a gente já viu, já fez, né? Então, aqui, ó, variável dados, vai ser igual a um filter input array. Deixa eu aumentar a tela aqui. Então, aqui, input post, ou seja, tudo que a gente já fez. Eu vou colocar aqui um filter default. E aqui eu vou dar, então, um vardamp para me saber se esses dados estão chegando corretamente. Então, vardamp dados. Importante você conferir se os dados do seu formulário estão chegando corretamente lá. Então, salvo aqui, volto aqui. Vou clicar para reenviar. E perceba que rapidamente apareceu os dados ali que eles estão sendo enviados. Como eu estou utilizando um estilo aqui aplicado, que ele fica por cima ali do debug, para você ver o array, aí você deve desativar aqui o CSS. Então, se você quiser ver o debug, você vai ter que vir aqui no nosso base, temporariamente, somente para você ver o debug. Então, aqui no admin, no CSS, você comenta então essa linha ou desmarca, salva. Voltando aqui, você percebe que ele tirou ali o estilo do admin, mas você percebe aqui, ó, que ele está recebendo aí corretamente os dados. E aí você pode criar tantos quantos campos você quiser dentro do seu formulário e receber esses dados aqui. Obviamente, então, que
tendo certeza, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que os dados estão vindo, você vai então lá no seu admin categorias e simplesmente checa, então, if e set, ou seja, se existir ali os dados, então aqui você vai fazer alguma ação. No nosso caso, nós vamos cadastrar esses dados no banco de dados, mas isso vai ficar aí para uma próxima aula. No entanto, eu recomendo que você já faça isso. Então, vou salvar aqui, eu tenho certeza então que os dados estão chegando corretos lá, e voltou aqui o meu formulário. E para cadastrar, então, os posts, é exatamente a mesma coisa, né? Não tem nem segredo, não precisaria nem eu fazer isso aqui. Eu espero que você realmente faça sozinho. Então, aqui, ó, em rotas, ó, copio aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, rapidamente aqui, em vez de ser categorias, é posts. Aqui, admin, posts, salvo aqui, venho lá no nosso listar da categoria, vou copiar então o botão aqui, Ctrl C, volto lá no listar de posts, volto lá em cima, então aqui, coloco aqui, posts, salvo, volto aqui no admin categorias, copio aqui o método, vai ser exatamente o mesmo, obviamente que só vai mudar ali a pasta, volto lá então no nosso admin posts, e aqui, coloquei abaixo, Ctrl V, e aqui em vez de categoria vai ser posts. Veja como é simples quando você tem uma arquitetura que segue um padrão. Basicamente para você criar outra seção, basicamente copia, cola, estende e cresce. Então salvo aqui, já tem o método pronto, agora basta criar então o template, então basta na verdade copiar e colar, né? Então projeto aqui, copio então meu formulário que está dentro ali da pasta categorias, copy, jogo ele aqui dentro da pasta post, paste, abro ele aqui, e aqui obviamente que vai ser posts, e aqui o destino do formulário vai ser posts, e o restante não muda nada. Nós vamos somente ter um select a mais, que é um select aí para selecionar as categorias. Mas vamos lá testar. Deixa eu cancelar aqui, vou clicar aqui em post. Então perceba, temos ali o botão já pronto. Então clicando aqui, perceba que está lá de mim, posts, cadastrar. E obviamente aqui ó, basta a gente também rapidamente, deixa eu criar então esse select aí com as categorias, apesar delas não estarem sendo exibidas agora, nós vamos exibir elas depois. Então aqui ó, Ctrl X, vou criar aqui uma div row, e dentro dessa div aqui eu vou criar duas colunas igual, então div class col que me dê o tamanho da largura, duas colunas iguais, de largura de tamanho 6, para que elas se dividam no meio. Duplico aqui a linha. Eu estou criando bem rápido, porque isso aqui é obviamente que é só estilo, está tudo pronto lá no Bootstrap. Então no segundo aqui vai ter o status, e no primeiro aqui ó, vou até copiar aqui, ó, colar a mesma do status, Alt Shift F para identar. Então tenho aqui, ao invés de status, categoria. Vou dar o nome aqui de categoria ID, porque eu só vou pegar o ID da categoria. Por enquanto eu vou colocar aqui simplesmente categoria 1 e categoria 2. Então vou colocar aqui o valor de 2. Simplesmente para diferenciar aqui. Depois você pode colocar um label aqui em cima, né? Colocar aqui um label, se você quiser, para identificar aqui que aqui é uma categoria. Aqui label, você pode colocar um ID também, se você quiser, né? Categoria ID, e você pode fazer a mesma coisa aqui no status. Vou salvar aqui, volto lá então. Agora eu tenho aqui também as categorias. Então faça lá o debug, criamos aí o nosso formulário, faça a mesma coisa aqui, ó, coloca aqui o label aqui sim em status e teste aí os seus formulários. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.